Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Se liga, revolucionários, estamos juntos nesta expectativa aí, porque novidade tá no ar, tá chegando, mudança tá acontecendo, trabalho nos bastidores para chegar uma nova fase do Revolução Jesus. Afinal de contas, Deus é um Deus de novidades e Ele sempre supera as nossas expectativas. E o Revolução Jesus é uma missão, é uma inspiração de Deus e que, portanto, tem um ciclo, tem uma maneira de acontecer, tem uma graça própria, por isso sempre é novo. E o Espírito Santo é a fonte de toda a criatividade e é por isso que nós estamos nos preparando para esta nova fase do Revolução Jesus. Mas antes de você conferir alguns momentos que nós separamos especialmente para você, nessa fase de preparo que nós estamos vivenciando, portanto, estamos revendo alguns programas, eu quero te lembrar que a Missão Revolução Jesus, ela está continuando e a gente não para mesmo. Agenda Revolução Jesus, @cançãonova.com, para você levar os missionários para que os jovens aí da sua cidade, do seu grupo, possam fazer a experiência do aprofundamento radical ou algum dos outros formatos que nós temos de encontro do Revolução Jesus. Então, dá tempo ainda de você programar, os missionários estão aqui à disposição, entrando em contato, você vai saber maiores informações de como poder levar a experiência Revolução Jesus até a sua cidade. Porque o Revolução Jesus, ele quer levar uma experiência, que consequentemente vai levar um conteúdo. E o conteúdo é qual? O conteúdo é o Evangelho, porque Jesus é o cara que nos ensinou a nós nos reconhecermos quem de fato somos. Jesus veio devolver a nossa dignidade que havia sido roubada pelo pecado. É por isso que nós, nesse processo de transformação, que é o Revolução Jesus, nós vamos sendo resgatados, os excessos vão sendo tirados. E uma das primeiras coisas que Deus faz é nós voltarmos à nossa identidade. Somos filhos de Deus. E Deus, como um bom pai que pensou em nós, Ele nos constituiu, nos dando um sexo. E é por isso que nesse programa de hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre a feminilidade e a masculinidade. Vamos falar sobre afetividade e sexualidade. Por isso, nesse primeiro bloco, você confere essa super entrevista que nós tivemos com o padre Adriano Zandoná e também com a Camila, falando sobre a riqueza do feminino. Confere aí que vale muito a pena. Mulher, ser humano do sexo feminino, dotado de inteligência, linguagem articulada, de beleza, são tantos adjetivos. Papa Francisco nos disse que a mulher existe para trazer harmonia ao mundo. E por falar em harmonia, eu vou terminar a minha make, que a gente se encontra daqui a pouquinho no estúdio. Revolução Jesus está só começando. Fazer a diferença onde for. Agora sim, dentro dos estúdios do Revolução Jesus, a gente vai começar esse bate-papo sobre feminilidade, sobre mulher. Eu já quero trazer para você a frase do Papa na íntegra, que ele disse assim: a mulher é a harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem ela, o mundo não seria bonito, não seria harmônico. Gosto de pensar, mas isso é algo pessoal, que Deus criou a mulher para que todos nós tivéssemos uma mãe. Esse Papa é demais, não é mesmo? Camila Lopes, seja bem-vinda! Obrigada, Rê, que alegria estar aqui no Revolução Jesus com você, partilhando um pouquinho da nossa feminilidade, né? Isso mesmo. Esse papo é muito sábio em dizer que, né, o mundo não seria o mesmo se não fôssemos nós, não é verdade? Isso mesmo, isso que eu já queria te perguntar. O que você, como consultora de beleza, acha dessa frase do Papa? Então, já tem 12 anos que eu estou nessa área, trabalhando com consultoria de beleza, na área de cosméticos, né? E eu falo que foi um grande presente de Deus na minha vida. Tudo começou por uma necessidade de uma renda extra, mas eu comecei a descobrir o quanto Deus queria me transformar, me curar, né? E resgatar a minha autoestima e também o meu amor por ser mulher. Né? Eu penso que muitas vezes a gente se esquece do nosso valor. Sim, e como a gente precisa, né? E isso quando a gente te indicou, né? Eu pensei, ela não é só um trabalho. Eu acredito que é uma missão. Com certeza. Né, como eu falei, começou no meu resgate. Né? A Camila, antes de trabalhar com cosméticos,
Já trabalhei aqui na TV Canção Nova, inclusive, né, na minha área como fonoaudióloga. Eu sou formada em fonoaudiologia e quando eu me vi trabalhando com cosmético, que não foi uma escolha minha, né, jamais imaginava estar nessa área, jamais imaginava, porque eu tive o meu encontro com Jesus aqui na Canção Nova, sabe? Em 96. Já vou revelar a minha idade, porque eu tinha 14 anos. Se você for bom em conta, você já vai descobrir. Vai saber. E quando eu tive o meu encontro com Jesus, foi uma radicalidade muito grande, né? E eu acho que esse é um grande risco que a gente corre dentro da igreja, né? Das permissões e das proibições. Então, eu penso que a mulher, quando ela passa por esse processo de conversão, aconteceu comigo, a gente acaba cortando pela raiz tudo aquilo que nos remete à vaidade, ao orgulho, a se cuidar, né? Tudo como uma precaução de não despertar no outro um desejo, um pecado. Então eu penso que a gente recebe isso tudo muito de uma forma muito imposta. Né? Eu vivia isso, né? Então eu me recordo que eu estava lá na escola e os meus colegas, né? Imagina, eu estava na 8ª série, né? Hoje seria o 9º ano. Eles começaram a fazer chacota de mim, piadinha de mim, porque a Camila virou beata, né? Falaram que eu era freira, que eu tinha realmente mudado completamente e eu acho que eles tinham uma certa razão, né? Porque antes eu ia nas festinhas de mini saia, de mini blusa, né? Passava lápis de olho, aquela coisa sensual, né? Sim. E que quando eu me encontrei com Jesus, eu cortei radicalmente. Só as camisetas, né? Não, calça bailarina, não sei se você é dessa época, de calça bailarina. E camisetona. E camisetão. Hoje até voltou à moda, né? Mas naquela época, aquelas estampas, tipo assim, era Deus imenso, né? Camila, e o tal, né? De pendurado. Isso. E assim, todo... Nada de vaidade, nada de moda, nada de beleza. Então, assim, a Camila foi um pouco tolhida nisso, sabe? Eu lembro que eu saí do 8 pro 80, sim, né? Mas eu acho que isso é comum, né? Aconteceu comigo também. Padre, um dos seus últimos lançamentos eu tenho aqui em minhas mãos, A Cura da Alma Feminina. Tô correto? Isso mesmo, Thiago. Diz pra mim, se estamos falando de cura, subentende-se que existam aí feridas ou algo a ser tratado. Claro. Quando nós falamos disso, quais são as principais marcas que ficam no coração da mulher, na feminilidade dela, que, portanto, precisam ser tratadas? Tiago, em primeiro lugar, é uma satisfação poder retornar a esse programa e eu confesso que eu trato desse tema com muito respeito, né, com muito carinho, porque veja bem que ousadia, né? Um padre, homem, falando sobre a realidade da mulher, mas eu faço com muita propriedade porque sou eu que escuto as mulheres, sou eu que escuto as mães nas confissões, sou eu que escuto as esposas, as filhas. E o que eu fui percebendo? A experiência que me fez escrever esse livro, ele se chama A Cura da Alma Feminina, o resgate da verdadeira identidade, da essência da mulher, segundo o que Deus a criou para ser. Eu fui percebendo que uma das principais feridas que existem hoje, que atingem as mulheres do nosso tempo, é de fato uma confusão acerca do seu próprio papel. O que é ser mulher hoje em dia? Muitas mulheres se perguntam, sem se perguntar, não é? Muitas mulheres se questionam, por quê? O papel social da mulher mudou demais dos últimos 70 anos para cá. Mudanças muito positivas, contudo, algumas mudanças que acabaram bagunçando um pouco a compreensão das próprias mulheres do que é ser mulher. Então esse livro busca oferecer luzes, como o padre diz, com muito respeito. Ali eu apresentei, por exemplo, referências bíblicas, Maria, Esther e tantas mulheres bíblicas fantásticas, que são referências concretas de uma feminilidade equilibrada segundo o que Deus as criou para ser. Porque veja bem, você é mulher, você é homem, enfim, existe o Tiago que está sobrevivendo e existe, usando o exemplo aqui do Tiago, o Tiago que Deus criou. O Tiago que Deus criou para ser é um Tiago curado, é um Tiago cheio de virtudes, é um Tiago equilibrado, mas o Tiago que está sobrevivendo às feridas da história dele, às vezes a ausência de um pai ou uma mãe desequilibrada, ele é um Tiago que foi descobrindo um jeito de sobreviver, mas às vezes esse jeito de sobreviver foi de fato, como diz a palavra, um sobrevivendo uma guerra. O cara saiu da guerra, mas está cheio de ferida. Então é preciso curar essas feridas para você se tornar aquilo que você é, aquilo que Deus te criou para ser. Fernando Pessoa dizia, eu precisei mudar tanto para me tornar eu mesmo, não é? Você precisa mudar tanto para se tornar quem você é. Tô melhor sozinho. Eu disse isso para mim mesma por muito tempo.
Eu perdi alguém que eu amava. Eu me afastei de tudo, de todo mundo. Mas tive que aprender a me abrir mais uma vez. A verdade é que eu ainda estou me esforçando. Falando desse resgate, né, da beleza, da feminilidade, como que você acha que o papel da mulher hoje, né? A gente ainda continua nessa confusão, né? Ou não, a gente assume mesmo a nossa feminilidade. Então, eu acho que isso é um assunto pouco discutido na igreja, né? E eu acho que vem calhar, quero parabenizar, inclusive, a produção do programa por trazer esse assunto, né? Porque eu acho que as jovens, sobretudo, e hoje o nosso tema é para você, mulher, né, que está buscando isso, que está buscando a sua essência, que está buscando se descobrir, para que você entenda que a gente pode chegar no equilíbrio, né? Não nem no 8, nem no 80, que a gente pode ser bonita, mas a gente pode andar de uma forma comportada, a gente pode se relacionar com os homens, mas de uma forma sadia, né? E isso diz de nós, dos nossos princípios enquanto Canção Nova, homens e mulheres em sadia convivência. Então, poder conviver com o outro, com o sexo oposto, sem segundas intenções, né? Poder dizer, por exemplo, eu tenho padres que são meus amigos, poder dizer, olha, eu te amo, né? Porque é um amor fraterno, é um amor comunitário e essa liberdade, né? Eu falo que eu conquistei no fato de me arrumar mais, de me embelezar mais. E eu penso que a gente precisa refletir muito sobre isso. Sim. E essa questão, né, de 8 e 80, hoje a gente vê, né, o quanto a mídia incute na nossa cabeça, assim, que a gente deve lutar pelos nossos direitos e até tomar posturas masculinas, né? E aí, nessa questão de não ir de um extremo para o outro, como a gente pode ser feminina, mas também sem ser embonecada, né? Ou não ser aquela que eu não me preocupo com beleza, ou então ser aquela totalmente embonecada. Eu acho que antes de ser feminina e antes de se ver mulher, eu acho que a gente precisa encontrar a essência de Deus como filhos de Deus e como criaturas dignas, né, desse papel. E aí quando a gente olha para a criatura de Deus, a gente vê que os homem e mulher, eles foram criados lado a lado. Né? Deus, quando ele criou a mulher, ele não tirou de Adão a cabeça nem o pé, né? Ele tirou da costela, para que a gente entendesse que sim, nós temos o mesmo potencial, a mesma essência e somos todos imagem e semelhança de Deus, mas cada qual no seu papel, né? E eu acho que isso é bonito da gente se conhecer, né? Principalmente eu sou casada, vai quase 15 anos, né? E poder viver com um homem na mesma casa e poder encontrar diferenças tão gritantes, né? Desde de detalhes, mas também de comportamentos, de sensibilidade, né? Porque eu acho que um grande diferencial da mulher é essa sensibilidade. Que eu acredito que o Papa quis se referir também, né? Que todos nós precisássemos de uma mãe. Porque isso é nato, né? Apesar de eu não ser mãe biológica, eu me vejo mãe de muitas pessoas, né? Eu me vejo cuidando das pessoas. Da mulher, nessa é da essência, né? E eu acho que isso é bonito. Então, assim, acho que a gente não precisa levantar uma bandeira de que nós temos mais força ou menos força que outras pessoas, né? Eu acho que nós temos a nossa contribuição na sociedade, principalmente no que o homem não tem, né? Nesse papel de cuidar do outro como um outro, sabe? Essa coisa que só uma mãe consegue notar. Padre, então seria correto a gente afirmar de que essas feridas, essas marcas, elas vão nos descaracterizando como pessoa. No caso da mulher, esses exemplos que o senhor trouxe vão fazendo com que ela fique perdida em si mesma, nos conceitos que ela tem sobre si, e ela fica uma pessoa mais influenciável pelo que dizem, por aquilo que a mídia dita. Ela vai se deixando afetar por isso? Veja bem, Thiago, como eu disse, nós conversávamos aqui nos bastidores, eu e o Thiago, é um padre, tema muito... Fica à vontade, olha padre, só, tudo gente, é pra nós e nós só terminamos olha depois só, que nós comemos. Sabe como chama isso aqui, você que está em casa? Isso aqui se chama tentação. A gente pode abrir um Vamos anexo resistir, aqui né? e falar um pouquinho sobre isso. Claro, tentação, olha só quanta coisa boa. Mas, Thiago, veja bem, em especial, existe um movimento histórico do século passado que determina muito dessa confusão de papéis, não é? Não é confusão.
A sociedade era paternalista e em alguns aspectos ainda é, e existia um machismo muito grande, mas esse paradigma começou a mudar, sobretudo nos Estados Unidos no século passado, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Muitos homens foram para a guerra combater, só que a produção industrial dos Estados Unidos já era grande, intensa, e não podia parar, e não tinha homem. Começou a faltar homem em alguns lugares. Então, os chefes começaram a colocar as mulheres para trabalhar, ganhando bem menos, tal. Só que daí os chefes começaram a perceber que elas faziam muito bem o trabalho, eram muito comprometidas. Quando uma mulher coloca uma coisa na cabeça, ela é comprometida. E com isso, depois que acabou a guerra, os homens voltaram, mas não se mudou isso. A mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho, o que é fantástico, precisa mesmo conquistar. Só que o que se percebe? Existe uma autora americana chamada Malvine Malberg, que eu coloquei no livro A Cura da Alma Feminina, que ela diz que esse direito que foi conquistado se tornou um dever. Por exemplo, as mulheres conquistaram o direito de trabalhar. Hoje as mulheres têm o dever. Por exemplo, minha irmã tem 2 filhas, só que se ela não trabalhar, o orçamento não fecha. Então, ela conquistou o direito de trabalhar, hoje tem o dever. E as mulheres hoje estão esmagadas por uma exigência de uma multifuncionalidade, ou seja, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que estar bonita, ela tem que estar com a unha em dia, ela tem que estar com o cabelo arrumado, ela tem que trabalhar, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser boa mãe, ela tem. No meio de tudo isso, as mulheres de hoje em dia estão se perguntando, mas quem sou eu? Qual é a minha essência? O que é essencial? Sim. Sabe? Então, essa exigência de multifuncionalidade tem esmagado as mulheres. E as feridas das histórias. Eu coloquei uma pesquisa nesse livro que me chamou muita atenção, uma pesquisa de uma universidade de Londres, da Inglaterra, que se chamava Tal Pai, Tal Marido. Ela comprovou, essa pesquisa, cientificamente, que a experiência que a mulher faz com o pai, com o primeiro homem da vida de uma mulher é o pai, ou quem faz esse papel. Ela vai ser determinante para os futuros relacionamentos. Essa pesquisa provou que, por exemplo, quando a mulher teve um pai afetivamente ativo, que deu a ela segurança, que fez ela se sentir bonita, a menina do papai, ela não vai aceitar nenhum relacionamento na vida dela posterior com um homem que não a respeite como o pai a respeitou. É a base da autoestima que foi construída com o primeiro homem da vida dela. Mas, quando o pai foi ausente, ou não houve pai, ou um pai meio desequilibrado, isso vai afetar a autoestima da mulher. Sim. E é como se ela baixasse as guardas e aceitasse qualquer amor, entre aspas, que se oferece, porque ela não entendeu que ela tem um valor profundo, porque ela não teve um homem afetivamente ativo na figura do pai, que a fizesse, a convencesse que ela vale, que ela tem valor, que ela não pode se entregar a qualquer um que não a respeite. Então isso é muito sério, eu coloquei essa pesquisa. Então, por exemplo, uma mulher que não recebeu essa autoestima, não teve esse equilíbrio da autoestima, por não ter a presença de um homem, de um pai afetivamente ativo, ela corre o risco de ter um déficit na sua autoestima e de se sujeitar a relacionamentos que ela não deveria se sujeitar, aceitar qualquer tipo de amor. Então é preciso aí entrar a cura interior, esse livro fala de cura interior, tem orações de cura interior, para resgatar a essência dela. Ela não tem que mendigar o amor. Se faltou o amor do pai humano, o pai divino, que é Deus, pode curá-la no processo da cura interior. Já deu pra gente conhecer um pouco mais do universo feminino, né? Confesso que para nós homens às vezes parece um tanto complicado, né? Entender as mulheres que são o mundo. Mas na medida que nós nos aproximamos e entendemos a essência do ser mulher, aí nós vamos nos encantando, vamos vendo a beleza da criação de Deus. Mas olha que belo, Deus fez o homem e a mulher como seres complementares. É por isso que agora nós vamos entender melhor o que é o ser homem, a masculinidade. Agora literalmente não, porque a gente tem um intervalo rápido e a gente já volta para saber mais sobre agora o universo masculino. Não sai daí, que o intervalo é super rápido. Revolução Jesus de volta! Se você perdeu o primeiro bloco, que pena. Não fique triste que você pode acompanhar esse programa na íntegra, no Play Canção Nova. Todos estão lá disponíveis para você ficar por dentro destes programas e tantos outros lá para que você possa rever e possa beber desse conteúdo que o Revolução Jesus leva até você. E depois de nós termos falado no primeiro bloco sobre o universo feminino, agora vamos conhecer mais de perto sobre a masculinidade. O que é ser homem? Qual é o papel do homem no mundo? E por que é tão importante a gente entender para que então, consequentemente, quase que não sai, a gente possa assumir. Porque quando eu não me conheço, eu não vou ter como assumir aquele que eu sou chamado a ser. E você, homem, tem um papel importante, primeiramente para si mesmo, depois para os outros. E podemos dizer, sem receio nenhum, você tem um papel importante no mundo. Confere aí. Eu tenho tantas perguntas. De onde eu vim? Só tem que decidir que tipo de homem você vai ser quando crescer, Clark.
Quem quer que seja esse homem, ele vai mudar o mundo. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. Eu vim salvar meu lar e as pessoas que eu amo. Acha que não é digno para liderar porque é de 2 mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. Tem homens sacrificando a vida. Eu não tenho direito de fazer menos que eles. Eu posso lhe oferecer uma chance. A nossa meta é criar uma nova raça de super soldados. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar. Eu procuro qualidades além das físicas. Guerra se ganha com coragem. Granada! Todos pro chão! Isso foi um teste? Ele continua magrelo. O que quer que aconteça, continue sendo quem é. Não apenas um soldado, mas um bom homem. Alô, homens do mundo e mulheres também, fica ligado. Por mais que o programa hoje seja voltado de maneira especial para falar da masculinidade. Superman, que de fato faz parte da identidade do ser masculino. Mulheres, fiquem ligadas também, que tenho certeza que vocês vão curtir em saber mais profundamente sobre essa realidade. Revolução Jesus de hoje quer abordar esse assunto e você não sai daí, porque tá só começando. Arthur, qual é o seu super-herói favorito? É o Shazam. Shazam? É. Por quê? O que você admira no Shazam? Rapaz, a aparência, que eu me identifico, né? É quase a mesma cara, assim, mesmo rosto. O que eu admiro no Shazam é que ele é um cara muito poderoso, assim, sabe? Ele é muito forte. Tanto que nos quadrinhos ele derrota o Superman, porque ele é muito forte, muito poderoso. O poder dele é tão grande, que ele só consegue derrotar quando ele compartilha o seu poder com seus irmãos. Aí ele consegue derrotar o inimigo lá, porque sozinho, apesar de ser tão poderoso, sozinho não consegue nada. Porque essa é a nossa vida de cristão, né? Precisando do outro, pra poder ser melhor, pra poder conseguir derrotar os nossos inimigos diários. E os inimigos dele são os pecados capitais, né? Aí ele fala bem assim pros irmãos: vamos pegar todo mundo aqui no cajado. Pega todo mundo no cajado lá, aí fica todo mundo poderoso, o gordinho emagrece, fica bem forte assim e todo mundo derrota os inimigos. Shazam! Ixi, quase que eu fiquei poderoso agora. Wakanda Forever! Meu nome é Matheus, não é T'Challa, é Matheus. Matheus Marques. Na verdade, eu falo Pantera Negra, velho, mas eu acho que é o Demolidor. O favorito é o Pantera Negra, entendeu? Mas o que eu admiro mesmo é o Demolidor, velho. Primeiro porque ele é católico, tá? Ele é um super-herói católico, ele se confessa toda semana, certo? Vai lá no padre, se confessa e tal, tudo mais. E eu acho que o legal, cara, é que o Demolidor, ele, tipo assim, ele tem um traje de demônio, né, e tal, tudo mais, mas é porque o lance de combater os demônios interiores, sabe? Tipo, meio que vencer o homem velho, tá muito ligado com isso, né? Enxergar a própria fraqueza e usar isso como uma ponte para se tornar uma pessoa melhor, para buscar a justiça, enfim, esse tipo de coisa. Eu me identifico com ele, velho, nessa busca mesmo, né? Por superar mesmo, tipo, cada vez mais e enxergar as próprias misérias, mas não deixar isso te corroer, sabe? Tipo, usar isso como uma ponte para Deus. Eita, eu tô me identificando ultimamente com o Homem-Aranha. Na verdade, eu sempre gostei do Homem-Aranha. E agora, nessa nova fase aí do universo da Marvel, eu tenho me identificado com ele. Então, o Homem-Aranha hoje é o super-herói que eu mais me identifico. Todos os dilemas que o Peter Parker vive na sua juventude, né? De assumir responsabilidades, aquilo que Deus... que no caso não foi Deus, né, mas que o Tony deu para ele, né, como responsabilidade de fato quem ele é. Há um conflito ali, né, de perceber as suas limitações e a responsabilidade da qual ele foi incumbido de viver, né. E hoje eu vivo basicamente isso. Meu Deus, muitas coisas acontecendo, são muitas responsabilidades, eu me sinto muito limitado e quero sempre passar para outra pessoa. Se você não viu o filme, eu acabei de dar um spoiler. Não tenha medo de ser aquilo que você foi chamado para ser. Porque se você foi chamado, há uma força dentro de você que pode te levar além do que você pode imaginar. Revolução Jesus e a pauta de hoje é masculinidade e a gente tem o privilégio de receber aqui o Ellison. Bem-vindo ao programa Revolução Jesus e obrigado pela presença. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês novamente, é sempre um prazer poder estar com vocês.
Que bom, falando sobre um assunto tão importante, né? Demais, importantíssimo. Aqui nos bastidores a gente já trocou uma ideia, eu até disse, pode já começar a gravar, porque o assunto já estava rendendo. E a gente quer começar do princípio, daquilo que é a base, né? Isso da gente entender como é formada a identidade masculina, né, e o que faz parte dela. Pois é, a identidade do ser humano começa a ser formada desde a concepção. Então, todo esse processo de formação dos órgãos já lá no ventre da mãe e todo esse processo evolutivo. As características biológicas do ser humano influenciam, obviamente, no modo que o ser humano vê a vida. E aí a gente vai percebendo as diferenças. Então, há diferenças muito claras nesse desenvolvimento biológico em relação ao homem e à mulher, por exemplo. Então, por exemplo, o homem tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. A comunicação dos neurônios no homem, por exemplo, ela se dá mais no movimento de frente para trás, de trás para frente. Aí já difere, então, entre o homem e a mulher. Exato. A mulher, por exemplo, tem uma comunicação, as sinapses se dão mais, obviamente que tanto homem quanto mulher, acontece da mesma forma em vários sentidos, mas predomina uma comunicação mais lateral. Então, os hemisférios femininos comunicam mais. O que isso significa? Por exemplo, o homem tem uma facilidade de uma inteligência motora e espacial maior do que a mulher. Então, você pergunta aí o direcionamento sobre como chegar em tal lugar. Para uma mulher, ela vai, né, vai demorar. Notório isso. É notório, é notório. E o pessoal pode perceber isso em casa. É lógico que tem mulheres que têm mais facilidade, claro, mas vias de regra, para a gente entender que existem diferenças. E a mulher, por outro lado, tem uma facilidade mais com os detalhes, e também ela é mais intuitiva. Então a mulher de fato é mais intuitiva. Essa comunicação dos hemisférios funciona e traz mais intuição. E também uma questão também que é notória. A mulher tem uma inteligência verbal mais aguçada. Olha só. Tanto é que o homem tem uma necessidade de falar cerca de 2.000 palavras por dia, a mulher cerca de 8.000 palavras. Então, há diferenças. Quase triplica aí, né? Não, triplica mesmo, né? E é claro que as diferenças biológicas vão aí afetar a forma com que a gente vê o mundo. E quando a gente vê o homem, uma vez ele recebeu isso, né? Um dado ali recebido na constituição dele como ser humano. Só que depois do passar dos anos ali, né, acredito, na primeira infância e tal, ele vai crescendo, essa identidade dele vai sendo influenciada e formada pelo ambiente externo, né? Como é que isso acontece? Sim, porque a forma de nós sermos humanos, está aí também a questão social. Para eu constituir a minha identidade, eu vou crescendo, olhando para o meio em que eu vivo. Então, como eu serei eu, e aí está a identidade que é essencial, independente se é homem ou se é mulher, há algo que é muito mais essencial do ser humano, que é o mais importante. A forma com que eu vou manifestar e lidar com as pessoas, eu vou construindo. E aí, obviamente que quanto menor é o ser humano, mais ele depende de uma estrutura saudável para que ele cresça de forma saudável. A gente entra, por exemplo, falando da masculinidade em si. Se você cresce em um ambiente em que ser masculino, ser homem, representa ser um predador, ser alguém que deve se impor pela força, pelo absolutismo, pela imposição das suas ideias, então, na minha cabeça, eu vou criando... Ou eu rompo com essa ideia. Isso é muito comum, por exemplo, com pais que são autoritários, ou o filho rompe com essa ideia porque ele percebe o sofrimento da mãe e ele diz, eu não quero ser como meu pai. E aí ele vai buscar formas de ser diferentes do pai ou opostas ao pai. Ou ele assume esse modelo como verdadeiro para si. E ele vai seguir esse modelo como percebendo, e obviamente são várias questões que influenciam aí. A gente está falando de estudos da psicologia do desenvolvimento que envolvem um monte de estruturas que obviamente não dá para a gente falar em pouco tempo. A gente consegue trazer características específicas do ser masculino, né? Uma vez a gente já falou aqui sobre essa diferença do masculino e do feminino. A gente consegue pontualizar alguma dessas características? Isso aqui faz parte da constituição da identidade masculina?
Sim, partindo do ponto de vista biológico, que estrutura aí o nosso psicológico também, não sendo a essência, mas tem características bem singulares. Então, por exemplo, o homem com esse tipo de pensamento espacial e motor mais apurado, ele tem uma necessidade de explorar o espaço, explorar o mundo. Então, o homem tem mais facilidade de explorar o mundo. Então, diferentemente da mulher, por exemplo, a maioria dos órgãos vitais da mulher são maiores do que do homem. O único órgão vital do homem que é maior é o pulmão. Por quê? Porque o homem tem uma força física maior e ele tem uma necessidade de usar esse fôlego maior que a mulher. Partindo disso, dessas diferenças biológicas, a gente vem para o psicológico. O que é mais relativo ao masculino dentro disso? Essa necessidade de conquista, essa necessidade de não ficar apenas preso a algo pequeno, aos detalhes. O homem aprisionado é um homem que morre, é um homem que vai contra a sua natureza. O homem precisa sentir que ele tem a liberdade de conquistar algo. Mas conquistar o quê? Então, os nossos antepassados exploraram o mundo, né? Os portugueses saíram lá, deixaram as mulheres, os filhos, vamos navegar, vamos descobrir novas terras. E aí, a gente entrando aí para entender a masculinidade hoje, e talvez a gente possa falar aí de uma crise na masculinidade, é que a gente vai percebendo que existem dificuldades hoje de nós encontrarmos um porquê, um para quê nós vivermos a nossa masculinidade de forma saudável. Então, essa luta e a questão também da proteção. Certo. Então, o homem se sente bem quando ele percebe que ele é necessário em um grupo, e principalmente esse grupo é o grupo familiar, ele é necessário para proteger, para dar segurança, ele é necessário para que aquelas pessoas que ele ama se sintam confortáveis e protegidas e seguras perto dele. Ei, agora se liga nessa super dica de filme que a gente traz para você. Como Treinar o Seu Dragão. A história se dá na ilha de Berk, onde a luta entre dragões e vikings é muito comum, é o modo de vida deles. E o adolescente Soluço, filho, portanto, do líder, destoa um pouco do seu pai e ele precisa fazer uma redescoberta. Com certeza, esse filme vai falar com você de alguma forma, então se liga e curta ele. Tá legal, amigão. É agora. Olha só quem chegou! Sem comentários. E agora de volta aqui na nossa entrevista, você que acompanhou o primeiro bloco sacou que a gente trouxe alguns termos um tanto interessantes. Masculinidade tóxica. E quero começar já com esse termo que está em alta, que tem muita gente, quem sabe, pela primeira vez esteja ouvindo. O que significa isso, Ellison? É o resultado, é um sintoma de uma forma de ver a vida tóxica. Então, se nós, aquilo que nós falávamos no primeiro bloco, nós não percebemos o sentido da vida na sua essência, que é a vivência da masculinidade de uma forma saudável, que tem a ver aí com o amor, que tem a ver aí com a responsabilidade que todos nós temos com a nossa própria vida, saúde, existência, mas também com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente com aquelas que nós amamos, nós vamos entrar aí num modo de vida que é tóxico, primeiramente, para a própria pessoa. Certo. Então, quando nós falamos de masculinidade tóxica, nós estamos falando de que isso é um comportamento, um modo de ser que é tóxico para o próprio homem. E o que é isso? É justamente a pessoa que tem relacionamentos que são abusivos, por exemplo, com outras pessoas. Então, na fuga das próprias fragilidades emocionais, e isso tem muito a ver com o discurso social de que o homem não pode, por exemplo, o homem não pode chorar, o homem não pode errar, o homem não pode ser frágil, não pode mostrar as suas fragilidades. E aí, então, ele tem que ser o quê? Alguém que está sempre pronto para ter uma relação predadora com os outros,
principalmente com o sexo oposto. Então, é esse comportamento de uma sexualidade que não está bem direcionada. Está muito relacionado à sexualidade e à promiscuidade. Então, é um comportamento promíscuo. E o que é a promiscuidade? É quando você não vive a sua sexualidade segundo a sua razão. Então, a sexualidade, ela está ali a serviço da tua busca pelo prazer. O prazer é o mais importante, não o sentido da vida. É uma coisa só mais instintiva? Instintiva, sim. Nessa base de uma sexualidade que parte de um impulso, que é algo mais primitivo, vai para um instinto que é direcionado a alguém, mas que não alcança ali o campo da vontade, o campo da razão, o campo da intenção, da intencionalidade. Então você não está pensando direito. Como é rico a gente entender o universo feminino, como aconteceu no primeiro bloco, agora entender melhor o que é o ser homem, porque o homem ele tem um papel no mundo a ser realizado. E quando há um desequilíbrio, quando o homem não consegue assumir a sua vocação originária, muitos prejuízos virão, primeiramente para ele mesmo e depois para o mundo também. Por isso, quando nós entendemos o papel de cada um, faz toda a diferença. Não é à toa que Deus nos dotou de um sexo e também Deus nos deu afetos, Deus nos deu uma afetividade. E é sobre isso que nós vamos falar mais no terceiro bloco. É rápido, a gente já bonito. Quando a gente se encontra com Deus, Deus vai revelando e nos mostrando, né? As escamas caem dos nossos olhos e nós vamos nos reconhecendo quem nós fomos feitos. E é tão bonito perceber a obra da criação e ao olhar para si mesmo, você vai se encantar porque Deus deixou traços em nós. Né? Eu sempre gosto de dizer, Deus assinou a sua obra e quando nós olhamos para a nossa vida, sendo homem, sendo mulher, tendo uma identidade sexual, nós vislumbramos a beleza da criação que Deus fez. Mas quando isso está desordenado, desorganizado, desequilibrado, aquilo que é belo acaba trazendo prejuízos, porque não está sendo bem vivido. Por isso, quando eu não tenho consciência de que a minha sexualidade é sagrada, de que os meus afetos eles precisam ser equilibrados para que eu não seja escravizado por eles, faz toda a diferença. Por isso, entender o conceito do que é a afetividade, o que é a sexualidade, para então poder aderir a esse plano original de Deus, muda tudo. Bora entender mais? Bora nos aprofundar nisso? A gente reservou esse terceiro bloco, trazendo alguns trechos do programa que nós falamos sobre afetividade e sexualidade para você. Se liga, revolucionários! O programa Revolução Jesus chega até você sempre com aquele assunto interessante, instigante e esclarecedor, e hoje não é diferente. Tenho certeza que você já ouviu e ouve falar muito. Sexualidade e afetividade. Precisamos sempre falar sob a luz da igreja, sob a luz da ciência, da verdade, pois afinal de contas a nossa afetividade, a nossa sexualidade como um dom, um dado de criação que Deus nos concedeu, ela precisa ser preservada e por vezes resgatada no seu conceito. E é por isso que a gente vai contar com a ajuda especializada hoje aqui. Eu tenho a honra de receber aqui o nosso querido grande irmão, Padre Reinaldo Cazumbá. Bem-vindo à Revolução Jesus. Obrigado, Tiago. Obrigado você, revolucionário, como você falou no início. Você que acompanha esse programa, é bom estar aqui e sempre trazer a luz, principalmente do Evangelho, mas também da ciência, da sociedade, daquilo que realmente é a verdade. Porque nem tudo que a sociedade fala é verdade, né? Precisa ir pela luz daquilo que de fato é, né? E hoje, Padre, a gente vê quão necessário é, porque é uma dificuldade, uma confusão de conceito, né? Muitos achismos, muitas opiniões, e a gente precisa voltar às fontes da verdade para que a gente não se perca, e esse também aqui é o nosso intuito, e é por isso que a gente parte daí. Quando a gente fala de sexualidade, como é que a gente pode conceituar a sexualidade humana? Nós sabemos que se falar de sexualidade está falando da pessoa. Vamos dizer assim, o meu rim, o meu coração, é tudo sexualizado, porque é a sexualidade humana manifestada naquilo que a pessoa é. Mas vamos lá por uma definição do que a igreja fala em primeiro lugar,
que é o componente fundamental da personalidade humana, mas é um jeito de se manifestar, de sentir, de pensar. Porém, tudo isso para chegar à realização que é o amor humano. E também eu peguei uma parte do que diz a Organização Mundial da Saúde, para não dizer que o padre só está falando da coisa da igreja. O que é que a organização vai dizer? É a energia que motiva a encontrar o amor. A igreja fala que é em relação até a plenitude da sexualidade no amor humano. Também é o contato íntimo com o outro, expressa no sentir, nos movimentos da pessoa. Também é influencia os pensamentos, os sentimentos. Quer dizer, quando se fala de sexualidade, está falando daquilo que é o dado natural de cada pessoa humana. Então, o Tiago, ele é o quê? Tiago é uma pessoa que é sexuada e, além de tudo, que vive uma afetividade. O que é afetividade? É o momento do relacionamento, do encontro com o outro. O nosso aqui encontro, posso dizer que ele é afetivo. Que encontro é esse? Afetivo. Tudo aquilo que leva ao relacionamento humano, que eu coloco vida, que eu coloco sentimento, que eu coloco pensamento, isso também é afetividade. Mas como nós estamos parados, em primeiro lugar, nesse sentido da sexualidade humana, posso dizer, Tiago é uma pessoa que eu olho para ele e falo assim, ó, aí existe uma sexualidade humana, porque ele é homem, ele sente, ele pensa, ele se relaciona. Olá, galera, é uma alegria participar com vocês desse Revolução Jesus e poder contribuir de algum modo com essa reflexão sobre a relação entre afetividade e sexualidade, que depois da chamada Revolução Sexual, que foi desencadeada em 1968, ficou absolutamente confusa e, inclusive, a própria natureza das palavras acaba se prestando a algum tipo de ambiguidade. Na verdade, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso consegue distinguir a diferença entre afetividade e sexualidade. É possível ser afetuoso com qualquer pessoa e ter relações de diferentes níveis afetivos, com os pais, com os amigos, com os irmãos, com as pessoas que compartilham o nosso mesmo ideal de caminhada, e isso nada tem a ver propriamente com o exercício da sexualidade. Ora, essa confusão que de algum modo ampliou a abrangência da sexualidade para quase todos os níveis da vida humana começou com a interpretação freudiana do papel da libido, como se ela fosse o grande tema de fundo de todas as pulsões presentes no ser humano. Obviamente, esse tipo de visão sexualizada do ser humano, como se o sexo fosse como o substrato da própria personalidade, acabou ganhando muito espaço com os expoentes que quiseram utilizar a sexualidade como meio para a perversão de toda a cultura ocidental. A revolução sexual não foi um fenômeno surgido por acaso ou espontaneamente. Foi preparado por anos de reflexão de muitos filósofos, psicólogos, que entenderam que provocar, digamos assim, o excitamento da libido em todas as pessoas, desde a mais tenra idade, seria como que o desencadeador para toda uma revolução na sociedade. De fato, o Kingsley Davis, no seu famoso artigo, sobre o controle populacional, falava da importância de redefinir o papel da sexualidade e de bagunçar, no fundo, com todas as pulsões sexuais das pessoas, alterando o comportamento sexual dos indivíduos para assim conseguir manipular a própria estrutura da sociedade.
Outros vários pensadores tiveram ideias parecidas. A terceira onda do feminismo entrou nisso de cabeça e nós tivemos a difusão de um tipo de comportamento subversivo a partir da depravação sexual por todos os lados, assim, no Ocidente, né? Ora, hoje nós precisamos recuperar novamente os sentidos profundos que estão dentro de nós. O valor da intimidade, o valor da nossa própria integridade física e moral, a importância de conservarmos um projeto biográfico claro, bem determinado, enfim, a importância que tem guardar o próprio corpo, guardar a própria consciência e não diluir a vida como se ela fosse um mar aberto, como se a sexualidade fosse um brinquedo e como se nós não nos profanássemos e não nos aviltássemos com o exercício ilimitado e desregrado dessa potência que Deus nos deu. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Valeu, padre, obrigado aí pela sua participação. Padre Reinaldo, né? De Padre José Eduardo, agora a gente volta aqui para o Padre Reinaldo, que está com a gente. A revolução sexual realmente trouxe várias consequências aí, né, para a sociedade, e a gente percebe hoje que uma nova revolução precisa acontecer, mas no sentido positivo, né? Revolucionar, resgatar a essência da sexualidade e da afetividade humana. E nós falamos no primeiro bloco, padre, do conceito, do que é a sexualidade, do que envolve, como acontece a construção da identidade sexual. Mas nós bem sabemos que muita coisa pode influenciar negativamente na construção dessa identidade, né? Até no início a gente falou sobre as referências do masculino, do feminino, a importância delas, mas a gente poderia pontuar aqui algumas situações que podem, de fato, afetar negativamente a construção da identidade sexual do ser humano? Sim, em primeiro lugar, até conversamos sobre a questão familiar. Sim. Então, a família que está desestruturada, como a criança ou o jovem não tiver referência familiar, já é uma coisa negativa que pode influenciar diretamente na sua construção como pessoa, como ser humano e aí, em relação também à sua identidade sexual. Porque nós sabemos hoje que há uma dificuldade familiar hoje, mas esse padre é regra, nós estamos conversando como possibilidades. Dizer que regra, tem gente que vai dizer assim, padre, mas eu não tive uma família, mas eu vivo bem. Alguma coisa te ajudou, mas por via de regra, no sentido de pode acontecer que a questão familiar desestruturada pode afetar diretamente na construção da identidade, porque o jovem, a criança, ele começa a perder a referência. Eles precisam de referência. E digo, para uma construção saudável precisa de referências sadias, boas. E a questão, outra coisa negativa que pode influenciar, a questão das influências negativas de referências que hoje não se tem referência. Falta uma carência de referência mesmo. Positiva. É uma carência de ver, realmente eu posso olhar para aquela pessoa, é uma pessoa madura, é uma pessoa integrada, é uma pessoa que possa dizer assim, hoje o jovem e a criança, infelizmente, não acha. Principalmente o adolescente que vive naquela fase de conflito, que é saudável, que faz parte da vida, mas o pai e a mãe precisam estar muito presentes nessa fase do adolescente. E digo, se não tem o pai, se não tem a mãe, as pessoas que estão em torno desse adolescente para ajudar a não influenciar, mas deixar ele descobrir e ir formando e apontando o certo. E a questão de que outra coisa que pode influenciar negativamente, a questão de alguns parâmetros que a sociedade apresenta, alguns modelos que a sociedade apresenta. Nem todos os modelos são saudáveis. Talvez uma pessoa aí que a pessoa vai dizer, eu quero seguir fulano, mas olha a vida do fulano, será que é isso mesmo? Será que esse negócio de repetir o que o outro faz é saudável?
A questão também que está influenciando negativamente, a questão das ideologias. São muitas, né? Que vão surgindo. Muitas. E jovem e adolescente gosta de ideologia. Porque encaixa como uma luva, algumas. E é aquilo que ela quer. Mas eu pergunto, aquilo que eu quero é saudável para a minha vida, para a minha construção? É essa direção que eu quero seguir? Mas essa tal de liberdade, né? Até o Padre Léo gostava tanto de dizer essa música, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Essa tal liberdade que querem colocar o jovem, que querem imprimir o jovem, e aí vai contra, dizer assim, não, precisamos ir contra uma moral que está impressa aí, uma ética. Espera aí, quem inventou a roda? Né? Tem gente que quer inventar a roda agora, a roda já estava feita. E aí diz assim, é a novidade para a tua vida, jovem, é a novidade para você, sociedade. Gente, a gente precisa ir estudar, a gente precisa ir se aprofundar para a gente não se perder, para a gente não começar a pegar hábitos e algumas ideias e dizer assim, ó, eu achei o meu tesouro. Peraí, não é bem assim não. Revolução Jesus, a única revolução que é feita com amor, com paz e com bondade. Um dos dramas que vive a nossa sociedade contemporânea é nada mais e nada menos que o pansexualismo. Que significa o pansexualismo? É uma cultura que está invadida por uma sexualidade deturpada. Então, a erotização da sociedade se percebe até nas coisas mínimas. Um mero comercial que vende chinelos ou que vende um suco, mas que expõe o corpo, entre aspas, ao ridículo. Quer dizer, desrespeita a grandeza do pudor e, sobretudo, da intimidade. Nas catequeses da teologia do corpo, João Paulo II sempre advertiu aquele belíssimo texto paulino: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, o primeiro elemento que desestrutura a sexualidade é a ruptura com a intimidade. O corpo possui uma sacralidade em si mesmo que não lhe permite a ninguém invadir. Por isso, cada um de nós é um altar do Senhor. Nós sempre temos feito referência a uma realidade antropológica inigualável, feitos à imagem e semelhança do Criador. Tudo o que em nós há de corpóreo também está inscrito na nossa alma. Nós não estamos separados. E a sexualidade é uma expressão integral que permeia todas estas realidades humanas. Quando na sociedade começa a criar-se uma fragmentação, como nos nossos dias, essa fragmentação vai trazendo consigo toda uma desgregação e eliminação, do que significa ser uma pessoa integral. O dado da sexualidade nos coloca a todos, desde o momento da gestação, a descobrir a grandeza das sensações, do mundo externo e interno, dos relacionamentos. É impressionante perceber como o embrião, desde o primeiro momento, já entra numa relação afetivo-sexual, cósmica, com o útero da sua mãe. Quantos de nós precisamos fazer uma experiência de crescimento da nossa sexualidade colocada ao serviço da evangelização? Uma sexualidade que encontra a grandeza na dignidade e na participação. Aí está para mim o centro deste trabalho que devemos fazer. Hoje vemos uma desestruturação terrível. Digo mais uma vez, desestruturada por causa dessa fragmentação, fragmentada por causa de um excessivo pansexualismo. E aquilo que mais tristeza me causa é que a introdução, digamos desta forma, a maneira como está sendo realizada, as boas-vindas que se estão dando para as pessoas conhecerem a grandeza da sexualidade, estão sendo excessivamente atrevidas. As cartilhas, por exemplo. Quando uma cartilha quer impor imagens morbosas, pornográficas, ela não cumpre a sua missão.
Uma cartilha introdutória para a formação na sexualidade deve estar pautada, em primeiro lugar, pelo respeito. Posteriormente, pela experiência gradativa. Não se deve eliminar nenhum dos nomes, nenhuma das capacidades nominativas dos órgãos sexuais. Mas também não se pode expor ao ridículo a dignidade da pessoa e, especialmente, não se pode fragmentar a grandeza do fato de ser homem e mulher. Estes elementos são essenciais. Estamos passando por cima deles e é isso que está levando, querendo ou não querendo, a uma desgregação da sexualidade. Temos que trabalhar por uma antropologia cada vez mais integral. O programa é rápido, né? Quando a gente vê, voou, mas a gente está trabalhando muito nos bastidores. Aqui dá para começar a perceber, né, alguns elementos ainda fora do lugar, mas é porque nós estamos preparando essa nova temporada do Revolução Jesus com muitas novidades e eu prometo que assim que eu ficar sabendo das coisas, eu vou ser o primeiro a dar spoiler. Mas para que você saiba desses spoilers em primeira mão, @Revolução Jesus, para você nos acompanhar nas nossas redes sociais. E lembro mais uma vez, agenda Revolução, @cançãonova.com, para você levar essa experiência do Revolução até a sua cidade. Cola com a gente continua trabalhando, que o seu coração esteja cheio de expectativa, porque nova fase está chegando. Um grande abraço, valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.